Recuperação da Gol, dívidas de 20 bilhões, liga o alerta se o destino de mais uma companhia aérea brasileira seria a falência. Gol tem até 100 mil credores e dívida pode chegar a 8,3 bilhões de dólares. Recuperação judicial da Gol mostra que pandemia ainda persegue companhias aéreas. Será que é o fim da Gol? Primeiro de tudo, vamos entender o que aconteceu, né? Já rolava boatos de que a Gol ela ia entrar com um pedido de recuperação judicial desde o comecinho de janeiro, né? Então muita gente já falava, saiu na mídia, e isso aqui a gente acabou descobrindo que a Gol acabou antecipando esse processo. Sim, ela protocolou esse pedido no dia 25 de janeiro. Então, lá no Tribunal dos Estados Unidos, lá em Nova York, ela fez isso no dia 25 de janeiro, protocolou, tá? Isso aqui, vale dizer, não é uma falência, é justamente um processo para que você não entre em falência, né? É um período ali, é um plano de ação que você vai moldar ali para tua empresa para você não entrar em falência. Esse aqui é o objetivo da recuperação judicial. No próprio dia 25, a Gol, ela fez um comunicado no seu site oficial, olha só, a Gol inicia reestruturação financeira na justiça americana, explicando aqui exatamente como é esse processo, como ele funciona, e também tem uma outra página aqui onde a gente consegue visualizar qual que é a posição da Gol em relação a esse pedido de recuperação judicial, né? Então, aqui ele mostra que as operações continuam funcionando normalmente, pagamento de funcionários, pagamento de benefícios, enfim, aqui tá bem completo. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser acompanhar, se você quiser ver na íntegra também essas informações que a Gol soltou no mercado. E isso mostra que a conta, né, pelo período da pandemia, pelas decisões que foram tomadas naquele período, essa conta tá chegando, né? Como eu comentei no começo do vídeo, a Gol acumula aproximadamente ali 20 bilhões de reais em dívidas, né? Então é muita coisa isso aqui. E aí vamos entender, né, o que é um pedido de recuperação judicial. Esse é um mecanismo da lei americana onde as empresas elas entram ali com um pedido de recuperação judicial. Isso aqui justamente para não entrar em falência, né? E com isso, com esse pedido de recuperação judicial, eles têm acesso ali a novas fontes de financiamento e também têm a possibilidade de reorganizar as suas dívidas, reorganizar ali as suas despesas. Por que isso? Porque quando a empresa entra com um pedido de recuperação judicial, ela congela o pagamento de alguns dos seus fornecedores. E os fornecedores não podem ali entrar com ação, enfim, tal, com esta empresa durante este período, né? Obviamente tudo isso aqui é negociado, não quer dizer que esses fornecedores vão ficar sem receber. Eles recebem, mas dentro de uma negociação, né, que a empresa acaba fazendo. O grande objetivo aqui é evitar que a operação da empresa deixe de funcionar. Porque para uma empresa ela sair desse processo de recuperação judicial, ela precisa continuar operando, ela precisa ter caixa suficiente e, além disso, ter um plano ali, né, para conseguir sair deste momento de recuperação judicial. E como eu falei, com esse processo aberto, né, os credores eles não podem entrar na justiça contra essa empresa, né? Alguns dos pagamentos são congelados. Basicamente é uma manobra que as empresas têm, né, que elas utilizam para elas conseguirem prolongar o pagamento, congelar aqui algumas dívidas para elas conseguirem ali se manter. É uma medida preventiva para segurar um pouco mais o seu caixa. E como eu falei também, muita gente acaba confundindo esse processo com uma falência, mas na verdade é para não acontecer isso. Infelizmente, esse é um processo que ele acontece muito com as companhias aéreas, tá? No mundo inteiro acontece isso. Então a gente tem casos aqui da Latam, que foi recente que aconteceu aqui no Brasil, com uma empresa mais próxima da gente. A gente tem ali a United, a Delta, a American Airlines, a Avianca da Colômbia, a Aeroméxico, enfim, várias empresas já solicitaram recuperação judicial e todas essas aqui eu comentei saíram dela com êxito, né? Ou seja, elas se deram muito bem nesse processo, conseguiram se reorganizar financeiramente e voltaram para o mercado. E Thales, por que esse pedido foi feito nos Estados Unidos e não foi feito aqui no Brasil? Justamente porque lá nos Estados Unidos esse processo ele é mais simples, ele é muito mais controlado e lá ele protege um pouco mais a empresa, porque o objetivo é justamente fazer com que a empresa ela consiga manter as suas operações. Lá nos Estados Unidos, a Gol ela conseguiu incluir mais credores neste processo. Um dos principais credores da Gol, por exemplo, ela não tem a sua frota própria. O que ela faz? Tem uma empresa que vai lá, compra esses aviões e a Gol meio que aluga dessas empresas. Daqui é um dos maiores custos da Gol. E neste processo, ela consegue incluir estas empresas também. E aqui no Brasil, esse processo era um pouco mais complicado e é por isso que eles foram lá no Tribunal de Nova York.
E aí vamos entender, né, quais são os próximos passos. Então o que já aconteceu? A Gol foi lá, ela protocolou esse pedido, foi super rápido e a segunda etapa aqui já rolou a aprovação. Então o Tribunal lá de Nova York já aprovou. E quais são os próximos passos de um processo como esse, tá? Primeiro passo, a Gol foi lá e ela protocolou esse pedido de recuperação judicial. Segundo passo é a corte americana ali aprovar esse pedido e já foi aprovado. Isso aqui em tempo recorde foi muito rápido, né? Isso aqui já é um ponto super positivo para a Gol. E agora o que ela precisa fazer, né? Ela precisa elaborar um plano de ação e ir lá e demonstrar para o Tribunal dos Estados Unidos como que a Gol ela pretende ali se recuperar, né? Então esse plano de ação, ele precisa ter uma data de início, uma data de término, precisa mostrar ali todos os credores, como que ela vai fazer para pagar esses credores, como que ela vai fazer para levantar caixa, quais são as ações, né? Enfim, realmente um plano de ação ali. E depois, se isso aqui é aprovado ou não, né? E aí precisa ali, né, ser implantado para a Gol recuperar. Esse processo aqui leva tempo, não é do dia para a noite, tem todo um plano ali para essa empresa se reorganizar, para ela se reestruturar. Tá? E obviamente, né, neste meio tempo ela precisa ir atrás de financiamento, ela precisa ir atrás ali para ela conseguir levantar caixa de alguma forma. Vale lembrar aqui que a Gol ela é do grupo Abra, né? Então a gente tem ali a Avianca e a Gol, né? Este grupo aqui já liberou ali 950 milhões de reais, falou, ó, já tem este financiamento aqui que eles conseguiram com os sócios. Só que vale lembrar também, né, que a Gol tem algumas companhias aéreas que têm participação na Gol, uma participação pequena, mas tem. Então a gente está falando ali da American Airlines, a gente está falando ali do grupo Air France KLM. Então o que pode acontecer também é eles podem aumentar essa participação injetando mais grana também lá na Gol, seria uma opção. Isso é o que já aconteceu com outras companhias aéreas neste momento também de recuperação judicial que elas passaram lá no passado. Então isso aqui também é um ponto positivo. E o que a gente pode esperar da Gol, né, da companhia aérea, nos próximos meses, aqui nos próximos períodos, né? Super importante dizer aqui é o seguinte, tá? A operação continua normalmente. Então, se você comprou um voo, se você vai voar daqui a algum tempo, fica tranquilo porque vai ser honrado, né? Se não acontecer nada, vai ser honrado. As operações, se você vai lá, quer comprar um voo hoje, enfim, pode comprar normalmente. O programa de fidelidade continua funcionando normalmente. Se você tem milhas lá na Smiles, você pode continuar acumulando as suas milhas, você pode continuar usando as suas milhas aéreas normalmente, tá? E isso aqui, tá, gente, é super importante. Por quê? Se a Gol for lá, fez um pedido de recuperação judicial e ele foi aceito, é justamente porque acreditam que a Gol, ela consegue continuar com este processo. E a Gol, ela, por exemplo, é um processo muito diferente da 123 milhas lá do passado. 123 milhas, o que acontece, né? Ela deixou de prestar vários serviços, não honrou os compromissos que fez com os clientes, então isso aqui afetou diretamente a credibilidade da 123 milhas, fazendo com que muitas pessoas, opa, peraí, eu não vou comprar com essa empresa aqui porque essa empresa é pilantra, não vou perder meu dinheiro, não faz sentido fazer esse tipo de coisa. Com a Gol já foi diferente, ela mesma foi lá, protocolou um pedido de recuperação judicial e ela precisa dos clientes, ela precisa que a sua operação continue rodando. Então o que ela não pode de forma alguma fazer é mexer com a credibilidade ali do seu nome, da sua marca Gol e fazer com que os clientes fiquem com medo de usar os seus serviços. Isso aqui seria sim um tiro no pé, seria um erro, porque ela precisa continuar girando dinheiro, né? É um negócio, né? Precisa continuar rodando para isso. Então é super importante que a confiança dos clientes estejam ok. E obviamente a Gol ela vai precisar fazer uma coisa diferente, porque poxa, fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente não vai rolar. Então ela precisa ali mexer um pouco na sua operação. A Gol, ela já sabe o que ela precisa fazer para ganhar dinheiro, o core dela, né, é voar, enfim, tal, mas ela vai precisar mexer um pouco mais, ela vai precisar se reorganizar principalmente administrativamente. Então pode ser que muitas mudanças dentro da companhia vão acontecer, tá? E provavelmente vale lembrar que isso aqui é uma especulação totalmente do Thales. O que pode acontecer aqui? Uma otimização de rotas. Hoje a Gol, ela tem uma malha aérea. Pode ser que dessa malha aérea a Gol fale o seguinte, poxa, eu tenho 5 cidades aqui que eu atendo, elas são super próximas. Vamos eliminar algumas rotas aqui, vamos deixar só uma rota, né? Porque pode atender as outras cidades também. Ela pode fazer isso. Ela vai começar a avaliar ali, poxa, quais são as melhores rotas que eu tenho, as rotas mais rentáveis que eu não posso deixar de fazer. E quais são as rotas menos rentáveis, que poxa, vai menos gente,
parte no avião que talvez para mim seja interessante eliminar esta rota, né? Então essa reestruturação de rotas, ela pode e deve acontecer para a empresa ser mais operacionalmente ali funcional, para ela ser mais eficaz operacionalmente. E um outro ponto também é o seguinte, né? Talvez a Gol ela aumente o seu volume de promoções, tá? E aqui eu falo da Gol, falo da Smiles também, né? Sempre vou puxar a sardinha aqui porque o meu canal aqui é para falar sobre milhas aéreas, né? E aqui é importante abrir um parênteses, né? Sempre que um programa de fidelidade faz promoções, é porque ele está puxando caixa para ele está levantando caixa quando ele faz isso, né? Então, até para ter a atratividade ali, né? Neste momento de recuperação judicial, a Gol ela deve fazer promoções para levantar caixa e também para trazer atratividade, né? Tanto a Gol quanto a Smiles, né? A Latam, por exemplo, foi um programa, né? Foi uma companhia que fez muitas promoções no período que ela estava em recuperação judicial. Isso aqui foi no meio da pandemia. Quem lembra, a Latam ela nunca tinha feito promoções, por exemplo, para você transferir milhas com 100% de bônus. E durante a pandemia, no período que ela estava em recuperação judicial, ela fez várias, né? Muita gente tinha receio, poxa, não sei se eu acumulo lá, não sei se eu não acumulo. Eu participei de várias e foi excelente. E também para aumentar esse interesse, né? Pode ser também que a Smiles, né, que a Gol, eles façam novas parcerias ali com companhias parceiras para conseguir ampliar um pouco mais o seu portfólio ou deixar mais atrativo algumas rotas ali específicas, né? Fazer acordos específicos com algumas companhias ali para aumentar também a sua atratividade. É isso que eu espero aqui que deve acontecer com a Gol, tá? Lembrando aqui, reforçando que é uma especulação totalmente do Thales em relação a isso. Se você acha que pode acontecer alguma coisa diferente, comenta aqui embaixo também, coloca nos comentários. E a próxima questão que vem é o seguinte, né? Poxa, Thales, mas eu devo me preocupar com esse processo todo? Eu devo usar as minhas milhas? O que a gente deve fazer? Né? Tem muita gente apreensiva com isso, eu sei, mas o principal aqui é o seguinte. Thales, mas e aí? Eu tenho um monte de milhas lá na Smiles. Eu tenho que me preocupar com esse processo? O que eu preciso fazer? Eu uso essas milhas logo, não vou mais de Gol. O que é melhor para fazer? E aqui é super importante dizer o seguinte, tá? Primeiro ponto de tudo, mantenha calma. Não adianta você tomar nenhuma decisão precipitada, tá? E aqui muita gente está apreensiva nesse momento, eu entendo totalmente isso, mas é bom sempre retornar aqui com uma coisa que eu sempre falo, tá? Não vire só um acumulador de milhas. Você é um usuário de milhas muito bom quando você acumula milhas, mas quando você usa essas milhas. Não sai acumulando milhas sem saber o que você vai fazer com elas. Acumule suas milhas e use as suas milhas aéreas, tá? E aqui, pensando no Smiles, tá? É um dos maiores programas de fidelidade que a gente tem no Brasil, né? A Gol é uma das principais companhias que a gente tem aqui no país, né? Mas ela precisa mostrar que ela consegue se recuperar neste período. Tudo vai depender do plano que ela vai apresentar lá no Tribunal dos Estados Unidos, lá em Nova York, e também como que ela vai executar esse plano, se esse plano vai ser executado ou se ele não vai ser executado. Então assim, gente, não tem como a gente prever o futuro, tem que acompanhar quais vão ser os próximos passos da Gol. E vale lembrar que a Gol ela já dava alguns indícios, né? Já mostrava sinais que ela precisava de caixa com uma frequência alta. Lembra que eu falei que sempre que a companhia vai lá e faz uma promoção é porque ela está precisando levantar a caixa, né? E a Gol, ela sempre fez muito isso. A Smiles, né, sempre fez muito isso, porque a Gol ela acaba levantando caixa por meio da Smiles, né? Então, por exemplo, né, é muito comum as pessoas receberem cupom para comprar pontos na Smiles com um baita de um desconto, usando muito a Pagou também para conseguir vender muitos pontos. A Smiles também faz muitas promoções para você transferir pontos e ganhar bônus, né? Poxa, Thales, mas reduziu a promoção. Reduziu, mas quando a gente compara com as outras, a Smiles ainda é a que mais está fazendo esse tipo de promoção. Muitas pessoas ficam, poxa, que legal, ela faz muitas promoções, eu consigo acumular muitas milhas lá, mas isso aqui pode gerar inflação na hora de resgatar os seus pontos, né? E justamente mostra que a empresa está precisando de caixa. E justamente por isso, já aproveito para reforçar aqui, não é interessante que você saia comprando um monte de pontos simplesmente porque esses pontos estão baratos. Se você não tem a intenção de usar esses pontos, você não sabe para que você vai usar esses pontos ainda. É importante que você pode comprar pontos, mas compre pontos quando você tem um objetivo para esses pontos e quando você sabe que eles estão baratos. Agora, comprar ponto para simplesmente deixar lá na tua conta, cara, isso aqui é deixar dinheiro parado
não faz o menor sentido. E justamente por toda essa dinâmica, é interessante você conhecer como é que funciona o negócio, programa de fidelidade, né? Como eu falei, a gente não sabe o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, mas você pode diminuir o seu risco, diminuir ali a quantidade de milhas que você tem com base em algumas informações, né? E pela internet, infelizmente, a gente vê de tudo, né? Eu tenho visto muito influenciador colocar o terror em cima disso nas pessoas, né? Falando, nossa, você precisa usar suas milhas logo, senão você vai perder, enfim, tal. Gente, esse processo não acontece do dia pra noite. Tem que ir acompanhando os próximos passos, né? E eu vejo também, infelizmente, muita gente torcendo contra a companhia. É muito feio, né? O que alguns brasileiros fazem, que é justamente falando, poxa, essa companhia não presta, né? Então realmente tem que quebrar, não tem que recuperar nada, né? Não vai dar certo, enfim. Gente, isso aqui é muito ruim, isso aqui é um próprio tiro no pé pra gente. A gente já tem tão poucas companhias por aqui, né? E se a gente perder mais uma, a concorrência vai ficar muito pior, a gente vai ter 2 companhias dominando aqui o mercado, o preço das passagens tende a subir se isso acontecer, então não é uma coisa legal. Vamos torcer para que a companhia realmente ela consiga se recuperar, para que a gente tenha competitividade, continue tendo competitividade, né? E precisa ter mais companhias aqui também, e não menos companhias. E aí eu trago um pouco da minha experiência. Eu tô com quase 1 milhão de pontos lá na Smiles, né? Fui acumulando isso aqui propositalmente porque eu quero fazer alguns resgates parrudos ainda neste primeiro trimestre de 2024, né? Devo emitir essas passagens aqui nos próximos dias, né? Então, para mim, tá tudo dentro do meu planejado e eu não vou mudar o meu planejamento por conta disso. Vou seguir meu plano normalmente e eu vou contar para vocês aqui o que eu vou fazer. Eu tô com quase 1 milhão de pontos lá na conta, né? Isso aqui foi planejado, foi programado, obviamente, né? Não vou ficar deixando esse montante de pontos lá na conta. Por quê? Porque eu tô pretendendo fazer alguns resgates parrudos aqui neste primeiro trimestre de 2024. E eu vou manter os meus planos, né? Não vou mudar esses meus planos, porque, poxa, eu acredito que a empresa, ela vai se recuperar. E o que a gente deve fazer num cenário como esse, tá? Não existe certo, não existe errado. Aqui, como eu falei, né? Não haja por impulso. Não faça uma coisa ali, poxa, porque eu tô com medo de informações, porque fulano falou isso, ciclano falou aquilo. Então assim, avalie as informações, tá? Pensa muito bem antes de tomar qualquer decisão. Se você acredita que a empresa ali, né, ela pode se recuperar, enfim, tal, mantenha suas milhas lá, continua acumulando, continua usando normalmente. Mas, obviamente, com cautela, tá? Eu já vou falar aqui exatamente o que eu vou fazer com as minhas milhas aéreas, como é que eu vou fazer com os meus acúmulos na Smiles, né? Não vai ficar aumentando seu saldo de pontos sem saber o que você vai fazer. Neste momento, como eu falei, deve rolar muitas promoções, tanto para acúmulo quanto para resgate. Então, deve ter muita oportunidade boa. Aproveite essas oportunidades. Agora, se você não tem apetite para risco a isso, poxa, tem minhas milhas lá, não quero, enfim, tal, aí você pode usar suas milhas, você pode zerar suas milhas que você tem lá. Já vou dar algumas opções aqui também do que você pode fazer com essas milhas. Mas é importante reforçar, tá? Ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Existe a possibilidade, sim, da empresa falir, mas existe também a oportunidade, né? A possibilidade da empresa se recuperar financeiramente, da empresa se organizar e dela voltar muito mais robusta, muito mais forte, tanto operacionalmente quanto financeiro, como eu comentei, né? Como várias outras companhias que passaram por esse processo também já saíram. O que eu vou fazer com as minhas milhas, tá? Como eu falei, eu tive um aumento, né, no meu saldo de milhas agora, porque eu tenho alguns resgates programados para esse primeiro trimestre, então eu vou resgatar estas passagens, mas eu não vou zerar minha posição lá na Gol. Eu vou continuar acumulando as minhas milhas lá na Smiles normalmente, com cautela, obviamente, vou reduzir um pouco do meu saldo, mas eu vou ficar muito de olho nas promoções, porque eu acho que muita coisa boa deve acontecer. E eu acredito que a Gol, ela vai se recuperar em todo esse processo. O que eu recomendo ali é o seguinte, vai acumulando suas milhas, olhando ali oportunidades num curto prazo, que eu acho que é o que mais faz sentido neste momento. Agora, poxa, Thales, eu não quero ficar acumulando assim, né? Eu não quero ficar com as minhas milhas lá, eu preciso usar as minhas milhas da Smiles. O que você recomenda que eu faça? Existem algumas formas aqui de você utilizar bem essas milhas, tá? Então assim, primeiro ponto, tá? Não compra panela. Não usa suas milhas para trocar por qualquer coisa. Seus pontos são valiosos. Não troque eles por mixaria. O que mais faz sentido, o melhor resgate para você é resgatar por passagens aéreas. É onde você mais vai ganhar financeiramente, onde você mais vai ter economia quando você emite uma passagem, tá? E aqui uma dica interessante é o seguinte, você pode emitir passagens com parceiros. A Smiles, por exemplo, ela tem parceria ali
com a Air France, ela tem parceria com a KLM, ela tem parceria com a American Airlines, ela tem parceria com várias empresas. E quando você emite uma passagem com uma dessas companhias, a Gol repassa o valor para esta companhia. Então, a possibilidade desta companhia não honrar este voo, se porventura a Gol vir a quebrar, é baixa, tá? Isso aqui já aconteceu com outras companhias no passado que acabaram quebrando e as parceiras honraram, né? Então, emitir uma passagem com parceiros é uma boa, né? E vale lembrar que é o seguinte, você pode emitir uma passagem hoje para você voar daqui até 11 meses para frente, né? Que é quando os voos estão liberados. Então, você pode fazer isso, normalmente é o que mais vai fazer sentido, né? Você faz um resgate futuro para você usar em uma companhia aérea parceira da Gol. Isso aqui acontece porque quando você emite uma passagem de um parceiro, a Gol, né, e esta companhia, elas têm responsabilidade ali solidária. Agora, se você emitir um voo da Gol futuramente, poxa, se a Gol ela entrar em falência, aí você não vai ter como voar. Então, emitir com uma parceira acaba sendo um pouco mais seguro para você. Mas isso aqui, se você tá com receio, enfim e tal, acha que pode dar ruim. Uma outra forma também é você utilizar, né, as suas milhas, os seus pontos, como crédito de combustível, né? Então você pode comprar crédito para o Shellbox, crédito para o Premia e assim por diante, né? Ou você pode comprar também qualquer outra coisa lá dentro do Shopping Smiles que faça sentido para você, né? Isso aqui, obviamente, tem que calcular ali qual foi o custo das suas milhas para ver quais são os melhores resgates para você. Uma outra possibilidade que eu gosto bastante também é você enviar essas milhas Smiles lá para o programa All da Accor, né? Ou seja, você pode transformar suas milhas em pontos para você resgatar com hospedagens. Você fazendo isso aqui em momentos de promoção, em momentos interessantes, você consegue economizar uma boa grana nas suas hospedagens. Também é uma boa possibilidade, tá? Não faça resgates de uma forma desesperada, senão você vai torrar as suas milhas aéreas se você não precisa disso. Este processo de recuperação judicial, ele é um processo longo, tá? Não vai vir assim uma falência do dia para a noite. Tem que ir acompanhando ali o que está rolando, o que está acontecendo para você e tomando as suas decisões, tá? E vale lembrar que algumas pessoas mandaram essas perguntas para mim lá pelo meu Instagram, né? Poxa, Thales, eu tenho ali um viagem fácil, né? Eu comprei uma passagem fiado e eu preciso de algumas milhas ali para quitar esta passagem. Poxa, é interessante eu comprar milhas para fazer isso? Poxa, é super inteligente, né? Você não fica pendurado ali, você não fica à mercê disso. Então você vai lá, quita esta passagem, já fica com ela paga para quando você for voar. Principalmente for uma passagem de um parceiro, né? De uma companhia aérea parceira. Faz bastante sentido. Então, galera, no dia a dia, o que eu vou fazer, tá? Eu vou acumular milhas e vou usar essas milhas. Eu vou olhar ali questões mais de curto e médio prazo. Então, eu vou ficar muito de olho em oportunidades que eu posso ter para voar com a Gol ou para voar com alguma parceira da Gol. Não vou ficar com altos montantes de saldo na minha conta, mas vou ficar com um saldo médio razoável ali para eu justamente aproveitar essas oportunidades, né? Então, evite ali você ter grandes montantes, evite você acumular por acumular, né? Acumule com um objetivo, acumule para olhar essas oportunidades. Se desesperar, não vai te levar para lugar nenhum. Nesse momento, o que a gente precisa ter é muito pé no chão, é avaliar muito das próximas ações para a gente tomar ali as nossas decisões em relação às nossas milhas nesse processo todo que a Gol está passando, né? Como eu falei, vale lembrar que não é uma falência, é um processo justamente para não entrar em falência. E aí, me conta aqui nos comentários qual vai ser a sua decisão em relação às suas milhas aéreas nesse processo de recuperação da Gol. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e o que você vai fazer com suas milhas. Te vejo no próximo vídeo. Fui!